Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, eu sou Fernando Genta, pesquisador da Fiocruz, e eu tenho gravado algumas mini aulas, né, sobre técnicas em bioquímica e outros assuntos, né, relacionados ao nosso trabalho, né, nossa pesquisa. Bom, continuando aqui as nossas discussões, né, sobre quantificação de proteínas. Eu quero hoje conversar com vocês sobre um conceito teórico importante e ilustrar, né, com esse paper maravilhoso, né? Eu acho que eu sou fã desse trabalho e geralmente quem entende do assunto, né, invariavelmente conhece e gosta dessa publicação. É um dos artigos mais citados da história, tá? Esse paper aqui de 1976, desse pesquisador americano, Marion Bradford, que desenvolveu uma das técnicas de quantificação de proteínas mais utilizadas, né, em todo o mundo. As aulas anteriores que eu dei para ilustrar como fazer curva padrão, como calcular a quantidade e concentração de proteína em uma amostra, problemas que a gente pode encontrar, eu me baseei nessa técnica, né, em dados que seriam dessa técnica, mas eu não explorei muito o princípio, né, e as questões teóricas envolvidas, né. E eles podem ser encontrados nesse artigo. Eu vou colocar o link na descrição da aula para vocês acessarem, caso vocês tenham interesse. Se vocês tiverem problema em acessar, escreve para a gente que a gente dá um jeitinho, tá bom? Bom, esse trabalho de 1976, ele ilustra várias coisas, e eu acho que ele é uma lição de muitas coisas, né, que a gente deve prestar atenção quando a gente escreve um artigo, né? Especialmente quando a gente desenvolve uma pesquisa. Então, inicialmente, bom, não vou me ater muito aqui, o título, né? Na verdade, o título ele já descreve praticamente o artigo todo, né? E isso é uma das boas dicas de escrita de artigo científico. E ele descreve, né, esse método para quantificar quantidades de proteína na faixa de microgramas, utilizando o princípio de binding, né, entre um corante e proteína, né? Então, é praticamente uma descrição do artigo inteiro, né? E eu vou, assim, passar rapidamente pelos conceitos do artigo, e pelas figuras dele. Mas a ideia é muito simples, né? Ele explora uma reação, quando acontece uma reação entre a proteína, uma proteína qualquer, a gente vai discutir um pouco sobre isso, e esse corante, né, que é o Coma-se Blue G, isso forma um complexo, né, entre proteína e corante, e nesse complexo, o corante, ele assume uma propriedade físico-química diferente, né, que é uma mudança de cor, né? Esse é o princípio da técnica, é a mudança de coloração quando o Coma-se Blue G interage com a proteína, formando esse complexo. Na verdade, na prática, a gente coloca na mistura de reação uma quantidade de corante tão grande, né, que você desloca completamente esse equilíbrio de ligação aqui para a formação do complexo, e toda a proteína que se encontra na sua amostra vira complexo, né, com o corante, né, com uma nova coloração. Ou seja, quando você converte toda a proteína nesse complexo, né? Isso quer dizer que se você medir a quantidade que tem desse complexo aqui, você mede indiretamente a quantidade de proteína que tem na sua amostra. Então, esse é o princípio de binding, né? Mas eu acho que além do princípio de binding, o princípio mais importante que a gente tem que discutir, isso é muito elegante, né? Esses papers mais antigos, eles têm disso, né? No texto, você tem uma descrição muito clara e sucinta das ideias, né? Então, aqui nessa frase, né, e aquela coisa fundamental para quem está começando na carreira científica, gente, os trabalhos, assim, tem muita literatura importante em português, em espanhol, etc e tal, mas o 99% da literatura está em inglês, então vocês têm que se acostumar a ler artigos em inglês,
e com o tempo, né, ao longo da carreira, é muito importante saber se comunicar em inglês, né? Eu sei que isso pode ser um pouco injusto para os latino-americanos, mas eu tenho uma notícia, né, um pouco antiga para dar para vocês, mas é que os americanos ganharam a Segunda Guerra Mundial, né? Então é basicamente por isso que todo mundo na academia se comunica em inglês nos dias de hoje, tá? É caso vocês não tenham recebido essa efeméride, né? Mas enfim. Bom, aqui a gente tem então, é, aqui é o comecinho do artigo, então, a protein determination method which involves the binding of Comas brilliant blue G, né, 250, 250, né, to protein described. Aqui é a frase crítica desse artigo. The binding of the dye to protein causes a shift in the absorption maximum of the dye from 465 to 595 nanometers, né? And it is increased in absorption at 900, 595 nanometers, which is monitored. Então, essa frase aqui, ela descreve tudo, descreve o princípio, né, da técnica. Então, quando o corante se liga em proteína, né, o pico máximo de absorção dele muda de 465 para 595 nanômetros, ou seja, se você lê a absorbância em 595 nanômetros, você está medindo a quantidade de corante que reagiu com a proteína, ou seja, você está medindo a quantidade de proteína que tem no seu material, tá? E aqui, então, isso na introdução, né, você também tem uma descrição do princípio, que aqui, ó, que o princípio, né, a técnica, né, it's based on the observation that Comacy Brilliant Blue G250 exists in two different color forms, red and blue. Então, se você tem essas duas formas, né, desse corante, dessa molécula, e que the red form is converted to the blue form upon binding of the dye to protein, ou seja, quando o corante se liga à proteína, a cor dele muda. Em termos, né, analíticos, isso significa uma mudança no pico de absorção, na banda de absorção, essa é outra maneira de escrever o princípio, de 465 para 525 nanômetros. Então, um jeito de representar isso de uma maneira muito simples, eu fiz esse gráfico aqui só para ilustrar, né, essa situação. Obviamente, isso aqui não são dados reais, né, isso aqui é fictício, né, mas vamos imaginar, então, que você tem o corante, né, o Comacy Blue G, ele tem um espectro de absorção, um pico máximo de absorção em 465 nanômetros, então, é sempre importante quando a gente apresenta um gráfico, a gente descrever ele, às vezes, né, para as pessoas que não estão familiarizadas. Então, aqui a gente tem um espectro de absorção, que é a variação da absorbância, né, da absorção de uma solução, né, dessa molécula aqui, né, não precisa ser de uma molécula, né, mas de uma preparação, nesse caso é uma solução do corante, né, e em diferentes comprimentos de onda. Então, eu vou variando aqui, e aqui eu estou focando nos comprimentos de onda da luz visível, então que vai, né, em torno, né, de 400 a 750, né, eu acho que aqui é 370, se não me engano, até 740 nanômetros, né, e aí a gente vê que o Comacy Blue G, né, essa molécula, esse corante, quando ele está sozinho, ele absorve, ele tem um pico máximo em 465. E quando ele se liga à proteína, ou seja, no complexo com a proteína, o pico máximo de absorção dele é em 595. Então, tem duas coisas aqui que são muito importantes nesse gráfico, né? Além, né, da natureza dele, mas a gente consegue, então, ter uma quantificação da proteína que se encontra complexada ao Comacy Blue G pela medida na absorbância, né, nesse comprimento de onda, né, seria a altura desse pico aqui, né, e aí a gente explora a curva padrão que eu descrevi algumas aulas atrás. E a outra questão importante quando a gente desenvolve técnica é que um pico não interfere no outro. Ou seja, quando eu meço aqui a absorbância de 495, pode ter uma tonelada de reagente que não reagiu aqui, absorvendo 465, mas essa absorbância aqui não vai interferir na minha quantificação do corante complexado, tá? Então, aqui tem, então, esse gráfico ele ilustra o princípio do band shift e o cuidado que a gente tem que tomar com a interferência que pode ocorrer
entre os diferentes estados, né, da minha molécula quantificada. Esse princípio aqui, na verdade, se a gente for pensar filosoficamente, ele se aplica para qualquer coisa. Na verdade, qualquer coisa eu quero dizer, a maioria dos métodos de quantificação bioquímica, ela se baseia na mudança de um comportamento físico-químico de uma molécula. Então, isso aqui poderia ser uma mudança no perfil, no espectro de fluorescência, ou na propriedade de luminescência, ou às vezes é no comportamento cromatográfico, ou às vezes é na capacidade de reação química. Então, você sempre tem, você sempre tem uma mudança de comportamento de uma determinada molécula, né, ao reagir com o composto, né, com o que você quer quantificar. Tá? Então, esse é o princípio básico de quantificações, tá, em bioquímica. Bom, continuando aqui a nossa discussão desse trabalho bonitinho, tá, que eu fortemente recomendo a leitura, uma leitura tranquila, leve, tá? Não é um paper grande, são poucas páginas, e é impressionante, né? É um dos papers mais citados de toda a história, tá? Ele mostra, então, aqui que a técnica ela é proporcional, então você tem aqui proporcionalidade entre quantidade de proteína na amostra e absorvância. A gente vai discutir em mais profundidade as bases dessa proporcionalidade, tá, em outra aula, mas isso aqui é só uma coisa que a gente já explorou um pouco na aula de curva padrão. Caso vocês não tenham visto, eu recomendo, tá? Mas isso aqui é uma das figuras do trabalho, mostrando que a absorvância ela aumenta conforme você aumenta a quantidade de proteína, a absorvância em 15,95, que é o que é esperado, né, de acordo com o princípio da técnica. Uma coisa importante que ele mostra aqui, ele está colocando no mesmo gráfico diferentes proteínas, né? Então, aqui tem albumina humana, albumina bovina, hemoglobina, quimotripsinogênese e citocromo C, tá? Por que que ele faz isso? Para mostrar que a resposta do reagente não varia muito, mesmo usando diferentes proteínas, ou seja, uma técnica, é assim, você tem algumas variações, algumas proteínas que reagem mais, outras que reagem menos, mas você tem uma tendência geral que se mantém independente do tipo de proteína que você está usando, tá? Isso é muito importante, tá? Quando você vai usar essa técnica, você ter fazer uma boa escolha de proteína padrão para você construir sua curva, que seja uma proteína que reaja mais ou menos como a média, né, das proteínas que a gente encontra em amostras biológicas, tá? Isso pode ter implicações dependendo da amostra específica que você está trabalhando, mas, via de regra, a maioria das pessoas que trabalham com essa técnica acabam escolhendo albumina bovina e algumas pessoas escolhem albumina de ovo. São proteínas que reagem mais ou menos como a média, né, das proteínas em geral, tá? Bom, na figura 2 do paper, ele mostra, paper de técnica geralmente é assim, você mostra que a sua técnica funciona e que ela é melhor do que as outras, né, que já existiam. Na verdade, esse artigo do Bradford, ele rendeu um pedido de patente no mesmo ano, em 1976. Então, vocês imaginam, né, e para você, né, registrar uma patente, você precisa mostrar um avanço, né, um ganho técnico, né, que seja importante. Então, aqui você tem a comparação com as mesmas proteínas, com a técnica de Lowry, que é uma técnica que eu vou discutir em outra aula, tá? Mas que era a técnica, que era o padrão, um dos padrões, uma das técnicas mais utilizadas, né? Ainda é uma das técnicas mais utilizadas, mas aqui ele está mostrando que, olha, a técnica de Lowry, na mesma faixa de proteínas, com as mesmas proteínas, dá uma resposta inferior em termos de absorvância. É claro que aqui a absorvância é diferente, porque a técnica é diferente, mas com uma variação, né, maior entre diferentes proteínas. Então, mostrando que a técnica dele, Goma-se, ela responde melhor e ela é mais homogênea quando você utiliza diferentes proteínas. Então, mostrando vantagens do ponto de vista técnico. Continuando aqui o artigo, na figura 3 você tem um gráfico, então, da variação da absorvância ao longo do tempo. Isso costuma ter na maioria dos papers de técnica, né? Especialmente quando é baseado numa reação química que você vai ter que medir coloração depois ou fazer outro tipo de medida. É importante saber
quanto tempo demora para você ter reação completa e por quanto tempo que você pode fazer a medida, né? Por quanto tempo que essa coloração ou outra propriedade é estável. Então, aqui ele mostra que, olha, em poucos minutos, né? Então, aqui a absorbância em função do tempo. Então, né? Então, aqui a gente vê, né? Protein Dye Complex Formation Rate, taxa de formação, e Color Stability, estabilidade da coloração. Então, a gente vê que a reação ela ocorre em menos de 10 minutos. Então, em 5 minutos você já tem tudo que tem que reagir já reagiu, né? Então, uma técnica rápida, isso é uma grande vantagem do método de Comacy, né? De Bradford. E a coloração ela é estável, pelo menos por 30 minutos, né? Ela começa a cair ao longo de 1 hora, então o ideal é uma reação rápida e é importante você medir pelo menos em meia hora. Então ele mostra isso nesse gráfico, tá? Continuando aqui, eu acho ele fecha o paper com essa tabela, né? Que é mais ou menos a mesma lógica, né? Uma tabela, então, aí lembrando, gente, para vocês que estão escrevendo os primeiros artigos da carreira de vocês, figura. Você tem a legenda da figura sempre depois da figura, e nas tabelas, né, a legenda da tabela vem em cima, tá? Ela vem escrita antes, tá? Então, aqui a gente tem tabela 1, efeito de vários reagentes de laboratório no ensaio, né, do complexo proteína como assim Blue-G, né, 250. Então, e aí, também é importante, quando você publica uma técnica nova, você precisa mostrar quais são as possíveis coisas que interferem com ela, quais são, né? E aí, o Bradford, né, ele bota o dedo na ferida, né? Ele coloca nessa tabela todas as coisas que interferem com o Lowry, né? Então, você tem aqui potássio, magnésio, tris, EDTA, açúcares, são coisas que, inclusive, ele destaca no texto, coisas que interferem na reação de Lowry, né? Então dando falso positivo, ou então impossibilitando a reação, né? Mas aí ele mostra que, olha, você não tem resposta, né? Quando você coloca, né, esses contaminantes, ou esses reagentes, né, que poderiam interferir, que podem estar presentes na sua preparação. Muitas vezes, quando você vai fazer um extrato biológico, você usa uma solução salina, que tem esses íons, ou às vezes você usa um tampão, tris é um tampão mais utilizado na bioquímica, às vezes você usa um quelante, então a sua amostra pode ter açúcares além de proteínas, então são componentes que são muito comuns em amostras biológicas. Então faz todo sentido testar isso, tá? Não é só uma picuinha com a técnica do Lowry. E aí ele mostra que não tem interferência. Porém, ele mostra uma coisa importante nessa técnica, que você tem uma interferência muito grande de detergentes, e é o que aparece aqui. Então, quando você tem Triton, né, Triton X100 é o tipo de detergente, ou SDS, que também é outro tipo de detergente, e isso é importante, porque são detergentes muito usados em bioquímica. Então, Triton X100 e outros, né, outras variações, é um detergente usado para preparação de membranas, né, quando você quer fazer uma fração de membrana, você muitas vezes solubiliza as suas proteínas em Triton, e SDS é o detergente que é mais utilizado, né, para fazer eletroforese, né? Então, é um detergente desnaturante que se usa para desnaturar proteínas, mas essa é outra aula, eu vou deixar isso para outro dia, tá? Mas, enfim, é importante saber que detergentes interferem na técnica de Comacy, né? Então, você precisa ou usar outra técnica ou fazer alterações, né, para que essa interferência não, né, como é que fala? Complique as suas medidas. Mas, via de regra, quando o amostra tem detergente, a estratégia é escolher outra técnica para quantificar proteínas, porque essa interferência aqui, ela realmente é muito forte. Bom, gente, basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu vou colocar essa aula na descrição do vídeo, né? E aí vocês fiquem à vontade para acessar os links, baixar os artigos. Se tiver algum problema ou tiver alguma dúvida, fiquem à vontade para escrever nos comentários. Espero que vocês tenham gostado da aula e a gente se vê em breve. Um beijo grande para todos. Tchau, tchau.